Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Boa noite. Hoje, 25 de dezembro, e estamos comemorando o Natal. Estamos comemorando o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. Claro que sabemos que não foi exatamente nesta data, mas o importante é nós pegarmos uma data no ano, que no caso pegamos o dia 25 de dezembro, para celebrarmos o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Como o profeta Isaías, ele profetizou aqui, mais ou menos em média 700 antes de Cristo nascer, ele fez aqui essa profecia. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, que é Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Glória a Deus. Ele é maravilhoso conselheiro. Por que maravilhoso conselheiro? Porque ele é um conselheiro maravilhoso. Porque ele dá os melhores conselhos. Ele dá o maravilhoso conselho, dá o conselho perfeito. Você quer um conselho que você pode seguir e não se arrepender? Jesus dá. Deus forte, no sentido de Deus poderoso. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Pai eterno, está falando aqui de eternidade. Eternidade, não tem fim. Ele é o que era, é o que é e é o que há de vir. Príncipe da paz, paz. A paz que Cristo dá é aquela que excede todo o entendimento. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, por problemas, mas a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que inunda o teu ser, só Cristo pode dar. E vamos falar um pouco aqui da história do nascimento de Jesus. Mas antes vamos fazer uma oração. Eu vou pegar aqui um pouquinho o livro de Mateus, capítulo 1, a parte do capítulo 1, a parte do capítulo 2. Também vou pegar aqui Lucas, capítulo 2, uma partezinha, para a gente resumir aqui um pouco aqui sobre o nascimento de Jesus, tá? Mas antes vamos fazer aqui uma oração, bem? Vamos lá. Ó Pai querido, Pai eterno divino, nos colocamos em Tua presença. Primeiramente queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor enviou o Seu único Filho Jesus para vir à terra, para nos salvar, para iluminar nossas vidas, para nos dar a salvação. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, Senhor. Abençoa a todos que vão assistir essa live, que todos possam entender a Tua palavra, entender de forma clara, Senhor Deus. E que ainda não Te aceitou, que possa Te aceitar como o único Senhor e Salvador. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Sê conosco e abre o nosso entendimento. Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18... E Mateus capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2 também fala, tá certo? Então vamos lá, vou pegar um pouquinho de um pouquinho de outro aqui. A gente vai fazer um pequeno resumo aqui, tá? E tem algo que muitas pessoas fazem de forma errada. Por exemplo, por exemplo, eu fui para Natal, agora há pouco, voltei de viagem. E tava lá na ornamentação lá, na rua lá,
José, Maria, Jesus na manjedoura, os pastores, os magos, os animais, todo mundo junto no canto só. Não foi assim. Vamos ver no texto bíblico, tá? Que eu vou explicar para vocês. Que, por exemplo, no shopping também eu fui, tá? Tanto aqui em Pernambuco como em Natal, em vários estados do Brasil, a gente vê, tanto em shops como nas praças, em lugares públicos, a gente vê todo mundo junto no canto só. O pessoal lá na estrebaria, onde ficam os animais, Jesus na manjedoura, José, Maria, os pastores e os magos. Todo mundo no balaio só, todo mundo no canto só, né? E não foi assim. Como será que foi? Vamos ver no texto bíblico? Vamos lá. Vamos aqui em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Fala o seguinte: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou, pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações sexuais com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Eu li Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Então, logo no começo da história, a gente vê que o anjo apareceu para Maria e ela estava noiva de José. E o anjo disse que ela iria ser mãe, que ela iria ter o Salvador, que ela iria gerar o Salvador. E falou para José que não era para ter medo, né, de se casar com Maria, porque ela não traiu ele, na verdade. Ela não fez relação sexual com ninguém, ela não traiu ele. O que ela estava concebendo no ventre era o Salvador, era pelo Espírito Santo de Deus. E José, assim, cumpriu o chamado de Deus também. E não se separou dela, não a deixou. Ficou com Maria, tá? Agora, não teve relações com ela até o menino nascer. Claro, depois que nasceu, eles tiveram outros filhos, né? Mas aí é uma outra história. Então, vamos lá. Vamos aqui para Lucas. Depois eu volto para Mateus de novo, tá? Lucas, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou o recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Vamos lá. José viajou com Maria para esse recenseamento, para poder fazer essa contagem, para poder registrar lá. Tá certo? Versículo 9. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Eita, ela deu à luz, chegou o momento, né? Eita, que felicidade. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura. Manjedoura é o local que coloca comida para os animais.
porque não havia lugar para eles na hospedaria, tá? Eles ficaram numa estrebaria, tá? Que significa o local onde ficam os animais, porque quando eles viajaram, tá? Chegou o momento de dormir e tal, etc. Todas as hospedarias estavam lotadas, então não tinha local para eles ficarem. Então ficaram na estrebaria, onde os animais ficam. Aí depois que Jesus nasceu, chegou a hora de nascer, nasceu. Então, depois envolveu Jesus em uma faixas de pano, e colocou numa manjedoura. Não tinha um berço, não tinha uma cama, não tinha nada disso, né? Então colocou ele na manjedoura, num local lá, num lugar onde ficavam comida dos animais, onde fica a comida dos animais. É colocado lá as comidas para os animais comerem. Manjedoura significa isso, tá? Aí vamos lá. Jesus nasceu. Jesus nasceu lá na estrebaria. Vamos lá. Nasceu na cidade de Belém. Porque olha só, versículo 4 diz: ele era descendente do rei Davi. José viajou da cidade de Nazaré. José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judeia. Jesus nasceu em Belém, na cidade de Belém. Vamos lá. Aí vai decorrendo o texto, versículo 8, presta atenção agora. Agora é a parte do mistério aqui, do versículo 8, tá? Lucas, capítulo 2, tá? Versículo 8 em diante. Eu vou falar sobre os pastores. Depois eu volto para Mateus e falo sobre os magos, ok? Vamos lá. Os pastores e os anjos. Versículo 8. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos. Estava lá próximo onde Jesus nasceu, né? Vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Imagine, estava lá um campo próximo, eles estavam lá, os pastores lá, pastores de ovelhas, tá? Cuidando das ovelhas, olhando, vigiando, aí quando a festa desce um anjo, e o brilho da glória do Senhor os cercou, os pastores, né? Vamos lá. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: veio um anjo só, resplandeceu aquele brilho todo da glória de Deus e deu a notícia: na cidade de Belém nasceu o Salvador. Quando terminou da notícia, vieram outros seres celestiais, louvando a Deus, dizendo: olha o coro celestial. O que é que eles diziam? O que é que eles cantavam? O que é que eles louvavam? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E na Bíblia da Mulher, aqui da linguagem de hoje, diz: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Começaram a cantar, a louvar. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo isso aconteceu
como um anjo lhes havia anunciado. Olha, os pastores que estavam no campo ali próximo receberam a mensagem do anjo, viram o coro celestial louvando. Eles foram até Maria, José e Jesus, foram lá onde Jesus nasceu, adoraram Jesus, contaram e anunciaram o que o anjo tinha dito. Adoraram Jesus e tal, e depois voltaram, certo? Os pastores não levaram nenhum presente, tá? Eles estavam lá no campo, não tinham presentes, né? Estavam no campo e foram e adoraram a Jesus. Louvaram, adoraram, tal. Depois voltaram, foram embora, né? Vamos lá. Esse foi Lucas, capítulo 2, tá? Versículo do 1 ao 20 que eu li. Agora vamos voltar para Mateus. Mateus, capítulo 2. Vamos lá. Falei sobre os pastores. Prio. Ponto. Prio. Agora vamos ver os magos. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios, na minha Bíblia diz alguns sábios, tem Bíblia que diz alguns magos, tá? Eles não eram reis, tá certo? Muitas pessoas falam os 3 reis magos. Também não são 3, tá? Na verdade, na Bíblia não diz a quantidade. Pode ter sido 3, pode ter sido 4, 5, 10, 2, 7, eu não sei, né? Na Bíblia não relata a quantidade de pessoas que foram, quantos magos foram, tá? Na Bíblia diz os magos, ou os sábios, que provavelmente eram astrólogos, tá certo? Lá do Oriente. Então, mas na Bíblia cita, assim, 3 tipos de presentes. É como as pessoas veem 3 tipos de presentes, associam a 3 pessoas, tá? Mas vamos lá. Por esse tempo, alguns sábios, ou magos, astrólogos, das terras do Oriente, ou da Pérsia, ou da Babilônia, alguma terra lá do Oriente, não sei qual, das terras do Oriente, chegaram a Jerusalém. Vamos lá, eles viram a estrela, ok, não sei se viajaram já no momento que viu a estrela e viajaram, ou ainda demoraram um pouquinho para depois viajarem, não sei, mas viajaram para Jerusalém. Vamos lá, presta atenção no mistério aqui. Por esse tempo, alguns sábios, magos, das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Viajaram de lá do Oriente para Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele, todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Ele reuniu os principais sacerdotes, os mestres da lei e perguntou, né? Onde é que vai nascer o Cristo? Aí eles responderam, em Belém, da Judéia, pois assim está escrito, pois assim o profeta escreveu. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo, Israel. Quem escreveu essa profecia foi Miqueias, tá? Então, já estava lá na profecia. Então, os mestres da lei, os sacerdotes sabiam. Perguntou os sacerdotes, tá, vai nascer onde? Olha, a profecia diz que vai nascer em Belém. Aí Herodes, em Belém, certo, né? Vamos lá. Então, versículo 7. Então, Herodes convocou os sábios em segredo. Vem cá. Né? Então, Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Os magos falaram, foi tal dia que apareceu a estrela, foi tal mês, foi tal data. Falou para os magos. Os magos falaram para o Herodes, rei Herodes, o tempo que apareceu a estrela. A estrela apareceu tal dia, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, né? Foi ontem, não sei. Não, ontem não tem como, eles viajaram, né? Foi tantos meses que a estrela apareceu, tal, né? Contou lá. 3 meses, 4, 5, não sei. Aí vamos lá. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Aí o que Herodes fala. Vão a Belém e procure o menino com atenção, disse ele.
Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Claro que não era verdade. Herodes não queria adorar. Ele queria matá-lo, né? Mas tudo bem, ele tentou ali enganar os sábios, né? Enganar os magos, né? Vão a Belém. Procura o menino, tá certo? Quando vocês acharem o menino, vocês voltem e digam que eu também quero ir para adorá-lo. Após a conversa com o rei, os magos ou sábios, tá? Os magos seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Eu vou repetir. Vamos lá. Vai a Belém, podem ir. Os magos foram. E a estrela lá ia guiando. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Eles não foram de avião, não foram de carro, não foram de moto, né? Eles foram de camelo, a pé de camelo, enfim. Provavelmente. Então, a viagem durou meses. Não sei o tempo exato, tá? Eles viram a estrela lá no Oriente. Na Bíblia não relata, tá? Se eles foram de imediato. Olha, viu a estrela. Mas já ia viajar. Acho que não, né? A gente tem que preparar as coisas, né? Tal, né? Pra poder viajar, né? Tem que ter a preparação pra viajar, né? Vamos lá, demorou um tempo aí pra eles viajarem. Viajaram a Jerusalém. Demorou aí alguns mesezinhos. Não sei quanto tempo. Demorou um tempozinho. Depois de Jerusalém, conversou lá com o rei Herodes, e viajaram pra a cidade de Belém. Demorou aí alguns mesezinhos. Beleza? Então, demorou um tempo. Vamos voltar aqui lá para Lucas. Jesus nasceu lá na estrebaria, foi colocado na manjedoura. Mas só que Jesus não ficou lá meses e meses lá na estrebaria, não. Foi naquele dia, naquele exato dia, sei lá qual dia, não sei, não lembro o mesmo dia, né? Que José foi para fazer o recenseamento, para ter a contagem lá e tudo mais, registrar, tal, para que naquele dia ali não tinha, tava todo mundo indo, né? Tá tudo lotado, né? Todas as hospedarias estavam lotadas. E naquela noite ali, Maria e José foram dormir ali, e o menino nasceu. Só que eles passaram quanto tempo ali na estrebaria? Passaram meses naquela estrebaria. Não, foi ali para dormir ali naquela noite, né? Não sei se passou uma noite, 2 noites, não sei. Mas provavelmente dormiu ali e tal, depois partiu viagem de novo, né? Vão ficar meses ali esperando, é? No local de um bocado de animais, é? Não, né? Então, tudo isso, os magos viajaram para Jerusalém, de lá foi para a cidade de Belém, né? Para onde Herodes estava, depois para a cidade de Belém. Aí aqui diz o quê? Ela ia diante deles, a estrela, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Olha, versículo 11. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Versículo 10 e 11. E em diante. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Versículo 11. Ao entrar na casa, não é entrar na estrebaria. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E se prostraram e o adoraram. Não sei onde José estava aqui, né? Estava trabalhando, sei não. Vamos lá. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E se prostraram e o adoraram. Os magos entraram na casa, viram o menino e presentearam, o adoraram, se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e mirra. Aí 3 tipos de presentes. Na Bíblia não diz que foram 3 magos, tá? Podem ter sido 3, podem ter sido 4, 5, 10. E outra, uma viagem assim, longa assim, vai em grupo, né? Não sei de quantos. Mas foram 3 tipos de presentes. Ouro, incenso e mirra. E tem um significado para cada um deles, tá?
Já já eu explico. Ouro, incenso e mirra. Presentearam Jesus, o adoraram, se prostraram. Vamos lá. Passaram meses para ir para um canto, meses para ir para o outro, né? Aí só que, versículo 12. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho. Os magos, né? Pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Porque aí o anjo apareceu para eles e disseram, não volta no mesmo caminho não, que Herodes não tem boas intenções para com o menino. Aí, tá, beleza. Puxaram reta por outro caminho, né? Aí não voltaram para dizer Herodes, né? Herodes não queria adorar Jesus, né? Queria matá-lo, né? Então, se a gente for decorrer aqui no texto, capítulo 2 ainda, do versículo 13 em diante, eu vou ler para vocês e vocês vão entender mais ou menos a idade que Jesus tinha. Hoje Jesus poderia ter 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Em média, Jesus poderia ter até 2 anos de idade, beleza? Poderia ter 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Quando os magos chegaram, a Bíblia não relata exatamente a idade que ele tinha, tá certo? Mas como é que a gente pode deduzir isso? Por causa da viagem, de um canto para o outro, de um canto para o outro, até chegar lá. E também pelo que Herodes falou. Quando Herodes descobriu que os magos tinham enganado ele, tinham ido por outro caminho, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Por que de 2 anos para baixo? Porque Herodes contou, fez uma contagem, desde quando os magos disseram que tinha aparecido a estrela. A estrela apareceu tal tempo, e tal tempo eles foram de viagem, tal tempo viajou assim, assim, assado, o tempo foi esse, então 2 anos para baixo. Mata todos os meninos, né? Então ele deduzia ali que Jesus poderia ter 1 ano, 1 ano e meio, 2, né? Então vamos lá, versículo 13. Depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Para José, o pai, tá? Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, pegou reta. José se levantou e partiu com o menino e Maria para o Egito, onde ficaram lá até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Aí vamos lá. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, continuando aqui a história, né? Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores. Ele queria realmente assim, não, eu quero ter certeza que ele vai morrer, né? Se ele tiver 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Até 2 anos ele vai ter, não vai passar disso. Então eu quero ter certeza que ele vai morrer. Mate todos os meninos de Belém e aos seus arredores. Porque ele poderia ter viajado para para a vizinhança ali, circunvizinhança, enfim, né? Então mate todo mundo de Belém e de seus arredores. Aí olha, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios, dos magos ou sábios, tá? Tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Então, ele mandou matar todos os meninos de Belém e de seus arredores. Então, tomando o relato bíblico que diz aqui que ele mandou matar 2 anos para baixo, tomando o relato que eles viajaram até Jerusalém, onde Herodes estava, depois de Jerusalém, ali onde estavam, para a cidade de Belém, onde Jesus estava, passaram meses ali. E desde quando a aparição da estrela e tudo mais, né? Então, a dedução é essa. Jesus poderia ter 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, em média. Essa aqui é a média, a Bíblia não relata. Mas tomando essa por base
o relato aqui da Bíblia, a gente pode sim entender que Jesus já não era, resumindo, Jesus não era bebê, que acabou de nascer, não. Então, se você for no shopping, em vários lugares públicos, você vê lá o local da estrebaria com os animais, José, Maria, o bebê, os pastores e os magos. E não foi assim. Deveria ser o quê? O primeiro cenário é José, Maria, os animais, ok? Jesus na manjedoura e os pastores, com o cajado lá. Prio. E um outro cenário. O outro cenário seria o quê? Jesus numa casa, menino, colocava ali menino, pequenininho lá, menino, de 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos no máximo. Botava o menino lá, menino, com Maria e os magos, um outro cenário, no caso, né? De Maria numa casa, já não teria animais, já não teria os pastores, né? Teria nenhum animalzinho lá, nem estaria bebezinho na manjedoura, né? Então seria lá, Maria com o menino, tá? Porque na Bíblia diz que os magos chegaram e viu o menino com Maria. Não sei se José estava em casa, tinha saído, não sei onde é que ele estava, né? Mas a Bíblia relata que viu com Maria, né? E os magos presentearam. Então seria um outro cenário. Primeiro cenário, a estrebaria com os animais, a manjedoura lá, Jesus deitadinho lá, enfaixado, e os pastores lá prostrando, adorando. Pronto. O outro cenário seria numa casa, Maria, Jesus menino, fazia um menininho, e os magos entregando tesouros. Ok? E nada de rei. Eles não eram reis. Eram provavelmente astrólogos. Tá bom? Tem Bíblia que fala magos, tem Bíblia que fala sábios. Em nenhum momento nenhuma Bíblia diz reis, magos, reis. Não. Magos, sábios, astrólogos. Provavelmente astrólogos, tá? Então, não vou me estender aqui. Não vou me estender aqui nos outros pontos aqui. Claro que Jesus não morreu, né? Herodes mandou matar, tal. Morreram os meninos de Belém aos seus redores, mas Jesus não morreu. Vocês sabem da história, só veio morrer depois, né? Quando cumpriu na cruz tal e ressuscitou, enfim. Mas eu quero passar para vocês aqui o sentido do Natal, tá? Contei aqui um pouco da história, tá? Porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas veem nos lugares públicos e veem de forma errada. Mas, independente, tá? Das pessoas fazerem errado, você agora sabe o certo. Então, Natal. Natal significa o nascimento de Jesus. Não é Papai Noel, tá certo? Não é nada disso. Papai Noel, algo comercial. Natal é nascimento. Nascimento de Jesus. E Jesus nasceu para nos salvar. Jesus nasceu para trazer luz, tá? E com relação aos 3 presentes, eu vou ler aqui para vocês para a gente poder encerrar a live de hoje, tá certo? Para a gente encerrar com chave de ouro. Eu vou explicar para vocês o porquê desses 3 tipos de presentes. Olha, os anjos adoraram a Deus, os pastores e os magos. Vamos lá. Os magos presentearam com ouro, incenso e mirra. Ouro. O ouro simboliza a realeza e o poder. Ao oferecer ouro, os magos reconheciam Jesus como Rei dos Reis, mostrando que ele era digno de honra e glória. Teologicamente, aponta para o reinado eterno de Cristo, prometido desde o Antigo Testamento. Resumindo, quem recebe ouro é da realeza. E Jesus, ele é da realeza. Ele é rei. Mas ele não é só rei. Ele é rei dos reis. Ele está acima de todos os reis da terra. Jesus, ele está acima de todos os reis da terra. Quer dizer que ele é rei dos reis. Então os magos, ao presentearem Jesus com ouro, estão dizendo que Jesus faz parte da realeza. Eles estão dizendo que Jesus, ele é rei. Segundo, rei dos reis, né? Segundo, incenso. O incenso
era usado nas práticas sacerdotais do templo, representando a oração e a comunhão com Deus. Esse presente destaca Jesus como o sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens. Também reconhece sua divindade, pois o incenso simboliza a adoração que é devida somente a Deus. Olha só, 2 pontos aqui. O incenso era usado nas práticas sacerdotais do templo, representando a oração e a comunhão com Deus. Esse presente destaca Jesus como sumo sacerdote, o mediador, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas também reconhece sua divindade. Está querendo dizer que Jesus é Deus, reconhece sua divindade, pois o incenso simboliza a adoração que é devida somente a Deus. Então, as pessoas antigamente no templo acendiam os incensos para adorar a Deus. Só Deus deve ser adorado. E aqui está mostrando a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Como é que eu posso dizer que um ser é Deus? Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Onisciente, sabe de tudo. Onipresente, está em todo lugar. Está no Brasil, na China, nos Estados Unidos, está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipotente, tem todo o poder e eterno. É o que era, é o que é e é o que há de vir. E é o que há de vir. Então, Jesus, ele é eterno. É onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Mostra que Jesus é Deus e deve ser adorado. E por último, a mirra. A mirra era usada tanto como perfume quanto para embalsamar corpos. Esse presente prefigura o sofrimento e a morte de Jesus, indicando que ele seria o Salvador que morreria pelos pecados do mundo. A mirra também simboliza a humanidade de Cristo, que sofreu e morreu por amor à humanidade. Jesus nasceu, e ele morreu, mas claro que ele ressuscitou. Mas aqui já está mostrando que ele iria morrer. A mirra também era usada para embalsamar corpos. Então já está indicando que o Salvador veio para morrer pelos nossos pecados. Então esses presentes juntos apontam para 3 papéis de Jesus. Jesus era rei, sacerdote e salvador. Isso reforça a compreensão cristã de que ele veio para reinar, interceder e redimir. Jesus é rei, rei dos reis, sacerdote e salvador. Jesus é Deus e deve ser adorado. Jesus, ele veio para reinar, interceder e redimir. Quer dizer, Jesus veio para trazer luz para as pessoas, luz para as vidas, para todas as vidas, para toda a humanidade. Jesus é a luz do mundo. Lá no livro de João capítulo 1, diz assim, depois vocês podem ler todo o capítulo 1, tá? Mas aqui diz, qual o versículo que fala da luz? Deixa eu só ver aqui. Versículo 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vou repetir. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vou ler do começo, para vocês pegarem o contexto. João capítulo 1, versículo do 1, eu vou ler até uma partezinha aqui. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Isso aqui confirmando que Jesus é Deus. A palavra, o verbo, tá? Algumas Bíblias comentam o verbo, outras a palavra, enfim. É Deus. No princípio, aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, em algumas traduções, já existia. A palavra estava com Deus. Quer dizer, troque palavra por Jesus, ou na sua Bíblia, verbo por Jesus. No princípio, aquele que é Jesus já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra, aquele que é Jesus, possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Olha aqui. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele, João, não era luz, mas veio falar da luz, que é Jesus. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando no mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Ao versículo 12, para a gente fechar. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, Jesus, ele veio ao mundo para trazer luz. Luz para a vida das pessoas. Jesus veio ao mundo para trazer a salvação. Como os anjos disseram, como o anjo chegou e disse, o Salvador nasceu. Quer dizer, Jesus veio para salvar, nos salvar. E aqui ele diz o quê? Que ele veio trazer luz. Luz para quem está em trevas. Luz para a vida das pessoas. E aqui diz que várias pessoas rejeitaram Jesus. Mas aqui diz no versículo 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Significa dizer que você pode se tornar filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Jesus quer te adotar como filho. Você vai ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Todos que creem nele e o aceitam, ele dá o direito de se tornar filho de Deus. Então, você quer se tornar filho de Deus? Você quer se tornar filho de Deus? Você quer que a luz de Cristo brilhe em sua vida? Se você está nas trevas, está na escuridão, se você está num caminho tortuoso, Jesus é aquele que traz você para um caminho certo. Jesus é aquele que traz luz para a tua vida. Jesus é aquele que endireita o que está torto. Jesus é aquele que limpa a tua vida. Jesus é aquele que te salva, traz luz para a tua vida, que te dá paz. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não vai ter sofrimento, vai ter dificuldades. Não, estamos na terra. Estamos na terra, estamos sujeitos a enfermidades, problemas, dificuldades. Mas passando com Jesus é melhor. E Jesus é aquele que te dá paz. A paz que excede todo o entendimento. Então, hoje, como eu falei a princípio, a gente não sabe exatamente qual foi a data que Jesus nasceu. Mas nós comemoramos nesta data 25. Mas não importa a data. Nós temos adorá-lo todo dia, né? Todos os dias, de dezembro a dezembro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Nós podemos celebrar a Cristo, nós podemos adorá-lo, não só no dia 25. A gente pode adorar,
louvá-lo, exaltá-lo de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Só que hoje é uma data que a gente comemora, não importa qual foi a data, mas hoje a gente comemora essa data do nascimento, certo? Então, Jesus, ele é rei dos reis. Ele é intercessor, ele intercede por nós ao Pai. E ele redime, quer dizer que ele te salva. Ele te salva, ele salva a sua vida, ele te salva dos seus pecados. Ele é aquele que te purifica. Ah, mas eu tenho muito pecado. Todos nós temos, verdade? Mas Jesus é aquele que purifica a tua vida, te purifica dos pecados. Ele te dá uma vida nova. Ele te dá uma vida diferente. Ele te dá uma vida transformada. Só o Espírito Santo de Deus que transforma a tua vida. Ah, mas primeiro eu vou mudar para depois aceitar Jesus. Não, primeiro você aceita. Depois o Espírito Santo transforma. A mudança ela é de dentro para fora. E só com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, é que você vai conseguir, tá certo? Só com o Espírito Santo dentro de você, só com Jesus com você, é que você vai conseguir, tá certo? Então, primeiro você aceita Cristo em seu coração e Ele vem, te limpa, te lava, te salva e te ajuda. Amém? Então, hoje estamos celebrando o nascimento de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo com um propósito. Ele nasceu, veio ao mundo, mas com um propósito. Com um propósito de salvar. Porque o anjo falou, nasceu o Salvador. Vou ler aqui para vocês verem novamente o que o anjo falou. Em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele já nasceu para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo falou, nasceu o Salvador. Então, Jesus está para nos salvar, para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Então, aceite a Cristo em seu coração. Se você não sabe orar, você pode falar assim, Senhor Deus, eu acredito em teu Filho, eu acredito que o Senhor mandou Jesus ao mundo para nos salvar. Eu aceito Jesus em meu coração, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, que é o livro do céu, e que eu possa continuar firme contigo, ser fiel até a morte. Me transforma de criatura para filho, em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer essa oração, certo? Na verdade, você pode orar como você achar melhor. Mas esse aqui é um modelo de oração que você pode falar com Deus, tá? Pedindo a Deus perdão dos pecados, pedindo a Deus que você aceite, que você está aceitando Jesus no seu coração, que você acredita nele, que ele quer que ele entre na sua vida, que transforme, tudo mais, certo? Aí você vai deixar de ser criatura para ser filho, para ser filha. Depois você procura uma igreja mais próxima da sua casa, da sua residência. Fique frequentando, fale com o pastor, que ele vai orar por você lá também, ok? Então, Feliz Natal, Jesus nasceu. Que Deus te abençoe grandemente e não louve, não só adore, só dia 25. Louve e adore a Jesus de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E Feliz Natal ou Feliz Natal. Quer dizer, feliz. Jesus nasceu. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.